Ok, boa tarde. Tudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos aqui para fazer um momento, uma devocional, um comentário bíblico das Escrituras Sagradas. E hoje é Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 15 até ao verso 18. E diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 1, do verso 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Importante essa palavra do apóstolo Paulo, palavra inspirada pelo Espírito Santo, porque retrata aqui a preocupação do apóstolo em duas divisões claras: daqueles que pregam o Evangelho, a palavra, a sã doutrina com verdade, com boa vontade, sendo fiel às Escrituras, à interpretação, à hermenêutica, à exegese, ao princípio, à essência do Evangelho, desprovido de qualquer interesse, de qualquer ambição. Homens e mulheres tementes a Deus, sinceros, verdadeiros, dignos, honrados, que sentem dentro dessa palavra temor e tremor, porque quão grande é a responsabilidade de pregar, de ensinar, de doutrinar e ministrar a palavra do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas em qualquer época. Mas aqui há uma outra divisão que reflete alguns, ele cita alguns, verso 15, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Inveja de quem? Inveja do apóstolo Paulo e de outros apóstolos porventura, mas claro, de Paulo. Haviam profetas, apóstolos, discípulos falsos, enganosos, mentirosos, que queriam disputar liderança com Paulo, queriam disputar um lugar melhor ao sol, queriam mostrar que tinham uma eloquência, uma retórica, uma postura, uma posição maior e melhor do que a de Paulo. Havia uma disputa, e essa disputa, toda disputa, ela é movida por inveja, conflito, guerra, divisão. Toda disputa tem a inveja como um alicerce, porque eu preciso mostrar que eu sou melhor do que o outro. Aquela posição não é a dele, aquela posição tem que ser a minha, sou eu que mereço, ele não merece estar ali. Então Paulo tinha um grupo de homens que disputavam essa posição com ele, e nisso estavam contaminando a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem de Paulo era uma mensagem direta, clara, de incentivo, de apoio, também de disciplina, de correção. Não era a palavra de Paulo, ele era apenas o mensageiro, ele apenas emprestava a sua boca, ele apenas era o canal de Deus para tratar com todos aonde Paulo passou, ficou, ensinou, operou sinais e milagres, prodígios, e aonde ele proclamou o seu ministério apostólico entre judeus e muito mais entre os gentios. Então, na verdade, a mensagem nunca foi de Paulo, a mensagem sempre foi de Cristo, o todo soberano. Esses homens, por inveja, por discórdia, por disputa, por porfia, eles queriam agradar as pessoas, os seus ouvintes, as igrejas que Paulo porventura enviava cartas e visitava pessoalmente. Então eles queriam trazer uma mensagem diferente, mais diferente da parte deles, diferente para agradar os ouvidos. Enquanto Paulo muitas vezes era duro em corrigir os erros, esses homens eles passavam a mão na cabeça, eram complacentes, eram negligentes, faziam vistas grossas e não tomavam nenhuma providência. E o não corrigir, essa postura, para muitos agradavam, que é da natureza humana não ser corrigido e ter, o seu coração massageado para não buscar uma postura melhor,
uma disciplina, uma correção, um novo rumo, um novo caminho, que é desafiador, que tem um preço, que tem um sacrifício, que causa dores e perdas. Então, muito atual com a mensagem do Evangelho de algumas igrejas, pastores, líderes e denominações. Água com garapa, o mel com açúcar, só vitória, só vitória, só vitória, né? Independente de viva do jeito que quiser, estamos na graça, é só vitória, só vitória. E o cajado, a disciplina, a admoestação, a exortação, o colocar a vida no altar, colocar a vida em pruma, se colocar aprovado diante do Senhor, essa correção, essa luta, esse pecado, esse conflito, essa correção que eu e você passamos todos os dias, com a orientação, a exortação do Espírito Santo pela sua palavra, que fala na nossa mente, que fala na nossa alma, que fala no nosso coração, que fala nas nossas vidas. E é duro ouvir que é preciso mudar em muitas áreas físicas, materiais e principalmente espirituais da vida de cada um, a começar de mim. Qual é o filho que gosta de ser corrigido? Mas é preciso ser corrigido para que ele não se perca, e para que o pai não o perca, e para que o pai não perca também a autoridade sobre ele. Da mesma forma é o Senhor, ele corrige, ele pune, ele castiga quem ele ama, ele faz a ferida para depois sarar. É assim que a palavra diz, é assim que a Escritura revela. Então, nesse momento aqui, nessa carta a Filipenses, Paulo diz: efetivamente proclamo a Cristo por inveja e porfia, este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Meus amados irmãos, hoje nós precisamos fazer a defesa do Evangelho. E alguém pode pensar: e o Evangelho precisa da defesa? Que defesa é essa? Jesus precisa ser defendido? A igreja precisa ser defendida? De um certo modo, não. Mas de um certo sentido, sim. Defendida em que aspecto? Em não permitir que as heresias, a apostasia, o liberalismo teológico, a religiosidade, os fariseus, os saduceus, os escribas de tempos anteriores, eles ressurjam e eles estão no nosso meio. Eles fazem parte das nossas igrejas, eles são membros das nossas denominações, eles estão muitas vezes nos ensinando, nos exortando e pregando. Falsos pastores, lobos com pele de ovelha, falsos mestres, falsos doutores, falsos professores, que estão trazendo prejuízo espiritual à comunhão, ao relacionamento e à doutrina que nós estamos nos alimentando. E uma comida ruim, quando eu me alimento, ela faz mal, ela vai infeccionar, ela vai me trazer mal-estar, ela vai me matar. E uma doutrina, quando ela é péssima, quando ela é mentirosa, quando ela é equivocada, quando ela serve a interesses pessoais de um grupo, ou de grupos, ou de uma pessoa, de duas ou três, ou de uma liderança, ou de uma política, ela não vai alimentar o rebanho, ela vai trazer doença e enfermidade espiritual para aquele rebanho. Falta de discernimento, falta de entendimento, falta de uma caminhada cristã sadia. Precisamos defender o Evangelho, meus amados irmãos, dos lobos, dos mentirosos, das falsas igrejas, dos falsos pastores. Precisamos sim. Aqui Paulo, em Filipenses 1, verso 16, incumbido da defesa do Evangelho. Verso 17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eram tantas as mentiras e o prejuízo era tão grande que Paulo, preso, entrava em tribulação, porque sabia que preso fisicamente ele não teria como, de uma certa maneira, em todo o prejuízo que aquele povo estava fazendo, os falsos profetas, recorrigir as falhas. Por isso que ele enviava pessoas, por isso que ele enviava colaboradores com a sua mensagem, e por isso que ele enviava as suas cartas às igrejas para exortar e alertar e fazer a defesa da sã doutrina, que hoje essa mensagem é bastante atual. Fica na paz e um abraço.